Vamos estudar aí um novo ciclo, né? Conversar com os irmãos sobre a biografia de alguns personagens bíblicos do Novo Testamento. E a gente vai também ouvir os irmãos, né, as irmãs, quanto a esse tema tão importante de saber ali, em algum momento, detalhes de alguns personagens que às vezes a gente até conhecemos, mas não tem esses detalhes de como foi a vida, né? E o que pode ser ensinado para nós. E antes da gente iniciarmos aí essa conversa com os irmãos, hoje acho que eu estou sem o ajudante aqui do microfone. Eu ia levar o microfone, se está por aí. Ô, Tiago, você é demais, Tiago. Tiago, por gentileza, você leva o microfone para a irmã Francenice. Eu pedi que a irmã faça uma oração nessa manhã, agradecendo a Deus numa manhã um pouquinho mais fria. Não está frio, né, irmãos? Não está frio, mas os irmãos estão aqui, né, nessa manhã, para juntos podermos conversarmos sobre a palavra de Deus. Irmã Francenice, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida. Graças te damos pelo teu amor, pela salvação em Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos por cada um que chegou até aqui e te pedimos, aqueles que estão assistindo online, que não tiveram condições, o Senhor sabe da vida de cada um, que o Senhor cuide, recupere as forças para à noite estarem aqui. E neste momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para aprendermos mais a Tua palavra, Pai. Sim, ó Deus. Te pedimos que o Senhor dê sabedoria ao nosso professor, que tudo que saia da boca dele seja de conformidade à Tua vontade, ó Pai. Obrigado, a Deus, pelas Tuas bênçãos, a Tua graça derramada na vida de cada um aqui, ó Pai. Fique conosco, em nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor, já estão sentados. Obrigado, irmã Francenice. Bom, o irmão Helder já disse, né, o tema que nós iremos conversar com os irmãos nessa manhã. E deixa eu avançar aqui. Os irmãos nos ajudem aqui, que falta habilidade minha aqui para mudar. Os irmãos podem mudar aí. Vamos lá. Grande parte da Bíblia consiste de biografia de homens, né, e mulheres com experiências bem diferentes uns dos outros. Deus nos deu essas biografias, Deus nos deu essas biografias para aprendermos lições espirituais dos fracassos e vitórias dessas pessoas de carne e osso como nós, né? Eles não tinham diferença entre eles e nós, né? E sim a capacidade, às vezes, de se colocar à disposição de Deus. Pode avançar, irmãos, por favor. Deixa eu ver aqui. Irmão Diogo, acho que eu preciso fazer um curso desse negócio aqui, viu? Não foi ainda, viu? Obrigado, irmã Lucineide. Essa irmã Lucineide é demais, viu? Bom, espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Não, pode avançar, irmãos, por favor. Devemos louvar ao Senhor pelo realismo desses personagens do Novo Testamento, que recusa a colocá-los num pedestal, mas mostra como os homens e mulheres, semelhantes a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, não é? O que nós estamos falando? Que João, que Tomé, que o personagem que nós iremos ver hoje é um casal, Zacarias e Isabel. Nós vamos falar um pouco sobre esse casal. E os outros personagens, Tiago, enfim, Natanael. O detalhe desses personagens, as suas características e o que podemos aprender desses personagens, né? Porque os erros que eles tiveram, né? E a Bíblia, interessante, irmãos, que ela não esconde ali detalhes dos erros dos homens e mulheres relatados aí na Bíblia, né? Basta nós, no nosso tempo, olhar esses detalhes para que possamos errar menos. Errar menos. Esse é o propósito aí do que nós iremos falar. Pode avançar, irmãos, por favor.
Então, os personagens que iremos ver nesse, talvez até trimestres, são Zacarias e Isabel, que será hoje, Natanael, Nicodemos, a mulher samaritana, Lucas, Marta e Maria, pode avançar, Judas, Pilatos, Tomé, Barnabé, Estevão e Tiago. Pode avançar, irmãos? E hoje, irmãos, nós iremos falar sobre Zacarias e Isabel, um casal irrepreensível, irrepreensível. Eu acho que, se eu for perguntar aqui, quem dos irmãos aqui, que estão aqui nessa manhã, nunca ouviram falar desse casal? Quem nunca ouviu falar ou já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar nesse casal, Zacarias e Isabel? Todos aqui já ouviram falar desse casal? A irmã Ariane não? Quem mais? Só a irmã Ariane? A Lenita já, que você está esquecido, Lenita. Nunca ouviram falar? Oi? Vou dar um detalhe para vocês. Eles tiveram um filho muito importante. Quem sabe do filho deles? Como é o nome do filho deles? Isso. Nós estamos falando, irmãos, nós iremos falar do pai e da mãe de João Batista, aquele que ele teve o privilégio de ser o precursor, de falar que iria vir um grande rei. E falou ainda que ele não era digno de desatar a sandália do mestre, né? E alguns diziam que João era Elias, né, pelas características, né, um grande profeta, talvez o último profeta do Novo Testamento, João Batista. Então tá bom, isso. Então nós vamos falar um pouco do detalhe desse casal, né? Como é que os irmãos, às vezes a gente fica pensando, irmãos, dos personagens assim, né? E aí a gente acaba pensando assim, olha, no tempo desse personagem, como eram as coisas? Os irmãos já pararam para pensar nessa questão? E nós achamos que naquele tempo não tinha muita gente, era pouquinha gente, era um vilarejo ali, mas irmãos, não era assim. Para os irmãos terem ideia, o irmão Júnior que também gosta de história aí, quando Jesus nasceu, esse personagem, João Batista, Isabel e Maria, mãe de Jesus Cristo, elas eram primas, eram parentes, tinha um parentesco entre elas. E naquele tempo, já existia muita gente na terra, irmãos, mas era muita gente. Civilizações enormes. Olha, no tempo de José do Egito, que era bem antes, já tinha a civilização moderna no Egito, muita tecnologia, já tinha muita gente. Olha, de Moisés até chegar em Jesus, olha a quantidade de tempo e de pessoas que estavam e que viveram. Aí você imagina, que as pessoas, irmãos, eles vão criando narrativas, e aquelas narrativas vão de uma certa forma, mudando o sentido das coisas. Porque Maria, como Isabel, que nós vamos falar, mas mais Isabel nessa manhã, eram pessoas assim que foram escolhidas por Deus. Você imagina, irmãos, uma mulher igual Maria, igual essa Isabel também, elas, no meio de, um mar, milhares de pessoas que estavam lá, escolher uma pessoa. E a Bíblia diz que essa Isabel, ela é uma pessoa irrepreensível, justa, ela e o marido dela. Eram pessoas que levavam as coisas de Deus a sério. E essa questão de você entender que o que leva a pessoa a levar Deus a sério, a ponto de ser assim, separada, escolhida ali, por uma missão tão importante que, passado anos e anos, alguém irá falar dessa história, e é o que nós estamos fazendo hoje aqui, falando de Isabel e Zacarias, né? Como se deu isso, né? Então nós vamos avançar, né? Qual que é a importância disso? E nós vamos ler alguns versículos, mas para isso, eu vou pedir que o irmão Tiago
Irmão Tiago, por favor, irmão Tiago, cadê o meu ajudante de ordem? Eu vou pedir para o... Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o... Fazer um pouco diferente. Eu vou pedir para o Júnior e a Jéssica, vem aqui à frente, o Júnior e a Jéssica, vem aqui, por favor, os dois. O senhor Sérgio e a senhora Cristiane, por favor, vem aqui na frente também, por gentileza. Isso, pode trazer a Bíblia, por favor, pode trazer a Bíblia. E vou pedir para... Bom, já com o Tiago, ele vai estar com o microfone, vem aqui Tiago e Daiane, mas o Tiago ele vai ficar aí só para ajudar. Vem aqui, Daiane, por favor, bem rapidinho, para a gente poder... Eu vou pedir que esses irmãos estão aqui, aí o Tiago vai passando o microfone, o Tiago vai só representar o casal. O casal aqui. Vai só ler. O que eles vão fazer? Nós vamos ler em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 25. Então, vocês vão ler 5 versículos, esse casal vai ler, a Daiane lê 5, né, do 5 ao 10, você lê do 10 ao 15, e eles lêem do 15 ao 20, e eu leio do 20 ao 25, tá bom? Lucas, capítulo 1, Daiane, do 5 ao 10, você vai ler, por favor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preconceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Agora o 11, o casal aí, Júnior e Jéssica. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Isso, até o 20, Sérgio, por favor. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também está avançada a idade. Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes na minha palavras, que o seu tempo hão de cumprir-se. A irmã Cris, leia 2 versículos, 21 e 22, irmã Cris, por favor. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. Obrigado, irmão Cris. Irmão Júnior finaliza do 23 ao 25, irmão Júnior, por favor. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim
favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém, irmãos? Irmãos, obrigado pela participação de vocês aí, de ler aí com a gente. Os irmãos podem sentar. Muito bem, irmãos. Então, os irmãos leram aí, baseado em Lucas, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25, a história desse casal que nós iremos conversar com os irmãos, né? E o ponto aí de destaque, eles já eram de idade, já eram fartos de dias, e eles eram as pessoas irrepreensíveis, justas, pessoas que tinham ali um bom exemplo diante das pessoas a qual elas viviam, né? Os irmãos podem avançar, por favor. E aqui nessa manhã, nós alunos, né, nós podemos compreender algumas coisas. Primeiro, compreender que descompasso entre o nosso tempo e o tempo de Deus, desejar que o tempo de Deus comande as suas expectativas, as nossas expectativas, e agir, colocar em prática o comportamento expresso por Zacarias e Isabel. Os irmãos podem avançar, por gentileza. Geralmente nós refletimos muito pouco sobre os pais de João Batista, daquele que foi escolhido para ser o precursor do Salvador do mundo. Sem dúvida alguma, foram pessoas muito espirituais, mas pessoas que elas eram acima da média do seu tempo, né? Pessoas para ser tratadas, irmãos, como irrepreensível, uma pessoa justa, uma pessoa que você olhava, que você fala assim, olha, essa pessoa aí, ela quase que não é um ser humano, então os erros que ela tem, muito poucos erros, né? E certamente, se eu for perguntar aos irmãos, os irmãos vão conhecer pessoas, mesmo no nosso tempo, pessoas que têm uma boa conduta, pessoas que são pessoas que têm em alguma área da vida, a pessoa é um exemplo em algumas áreas. E esse casal, eles tinham ali, na sua trajetória, muitas coisas boas para mostrar para a sociedade, né, em relação às coisas de Deus. Por quê, irmãos? Eu sempre penso que não podemos limitar a Deus, não podemos limitar as coisas de Deus. Às vezes, por nós virmos a igreja, né, as pessoas acham que Deus, ele é um Deus só dos nossos avós. Não tem, às vezes, a pessoa fala, eu vou na igreja porque meu avô vai, porque minha mãe vai. E, na verdade, não é nada disso, irmãos. Deus, ele é o Deus em todo o tempo, amém? Em todo o tempo. Deus está superior a essas coisas. Deus é o Senhor do tempo, do espaço. E o ato de crer em Deus é um ato de extrema inteligência, de você acreditar no Deus da Bíblia, no Deus que se revelou ao ser humano através de Cristo, né? E esse casal, Zacarias e Isabel, eles tiveram o privilégio, principalmente Isabel, de dar à luz aquele que anunciaria a Cristo, o último profeta do Novo Testamento, né? Pode avançar, irmãos. Quem eram Zacarias e Isabel? Como lemos aqui, pode avançar, por favor. Zacarias era da linhagem sacerdotal, da ordem de Abias, mencionado em 1 Crônica 24:10. Isabel, sua mulher, também era das filhas de Arão. Pode avançar, irmãos, está em Lucas 5, que nós lemos. Quando encontramos este casal, na página do Novo Testamento, os dois já são idosos, né, como falamos, com detalhe, tementes a Deus, e carregavam a infelicidade de não ter filhos, né? Naquele momento da história, eles carregavam essa infelicidade de não ter filhos, né? E naquele tempo, a pessoa que não tinha filho, na cabeça de algumas pessoas, a pessoa fez alguma coisa para que Deus o castigasse para não tivesse filho. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos avançar, irmãos, por favor. Por que Deus escolheu Zacarias e Isabel para serem os pais do precursor do Salvador? Por que será, né, irmãos? A gente, como eu falei, né, não tinha pouca gente naquela época, tinha muita gente. Se a gente olhar hoje no estado de São Paulo, tem pouca gente? Não, São Paulo é muito grande, né? São Paulo é uma potência no Brasil aqui.
São Paulo é além de territorial, né, a populacional também é muita gente. Mas nesse período tinha muito mais gente que em São Paulo, mas muita gente. E essa mulher, esse casal, foi escolhido por Deus para que pudesse ser ali, nascer uma criança que cresceria e anunciaria o Rei dos Reis aqui nessa terra. Pode avançar, irmãos? Porque eles eram pessoas espirituais. A Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. Lucas 1,6 que nós lemos. Vamos ler aqui novamente, que os irmãos já leram. E ambos eram justos perante Deus. Andavam sem repreensão e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não eram somente justos, mas viviam irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Você imagina pessoas com uma característica tão importante como essas aqui, e as pessoas notavam isso. Pode avançar, irmãos? A justiça de Zacarias e Isabel era interior diante de Deus, e exterior diante dos homens. Que testemunho! Conhecia a palavra do Senhor e colocava em prática, e os seus amigos, vizinhos, conhecidos notavam suas qualidades. Imagina alguém que interiormente eles tinham essa característica importantíssima diante de Deus interiormente. E isso se refletia exteriormente para as pessoas. A pessoa tem lá esse compromisso, né? essa fé, esse respeito, esse temor a Deus, as coisas de Deus, que tal vigor era isso, que isso se refletia para o mundo externo. Primeiro tem que estar interiormente, irmãos. A Bíblia diz que o coração tem que estar cheio nas coisas de Deus, né? O coração cheio, para que possa refletir as suas atitudes. Por quê? Aí vamos para a nossa vida real aqui. Se você, diante das dificuldades do dia a dia da nossa vida, no trabalho, para aqueles que estudam, em casa, com o serviço doméstico, tem dia que está complicado mesmo as coisas, né? Às vezes alguém que te chateou, alguém que te desacatou, alguém que te tirou ali do sério, tirou a sua estabilidade. Nós temos que recorrer que Deus está conosco sempre, para que aquilo que fizemos, aquela resposta que daremos, aquela atitude que daremos pensar que vai refletir em alguma coisa para as pessoas. E muitas vezes, depois que fez, é difícil voltar atrás. Então, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Às vezes a gente quer... Eu escuto pessoas falar assim, né? Pessoas falam assim: olha, eu não levo o desaforo para casa. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já disse isso aqui ou não? Quem já disse isso, levante a mão. Mas bem forte assim, ó, com coragem. Vamos lá. Aí, uma pergunta simples. Você não levaria desaforo para casa? Jesus faria isso? Irmãos, é assim, ó, nunca é tarde para a gente mudar. Muitas coisas acontecem por falta de sabedoria nossa. É capacidade de lidar com aquele momento, né? Eu costumo dizer que hoje nós vivemos um conflito de controle emocional. Trabalhar o emocional, né? Pedir para Deus nos dê capacidade. Senhor, nos faça lembrar que nós somos seus filhos nos momentos de dificuldades. Nos faça lembrar que o Salvador está conosco. Nos faça lembrar que eu possa ter ali, talvez uma palavra um pouco mais branda para responder a alguém, né, no momento de tensão. É bem verdade, meus irmãos, que em alguns momentos não é possível isso, mas, Senhor, me ajuda para que eu não repita isso novamente, né? Às vezes a gentileza, às vezes a forma de falar. E esse casal, meus irmãos, eles tinham uma característica notável, interiormente em relação a Deus, e refletia exteriormente com as pessoas, não é?
com as pessoas. Pode avançar, meus irmãos? Bom, como vai o seu testemunho perante a família? Os vizinhos, os colegas de trabalho, você pratica aquilo que prega? Pergunta para cada um de nós, não precisa responder, é só os irmãos e as irmãs que estão aqui nessa manhã, os que estão em casa e aqueles que virão no futuro. Como está o nosso testemunho, a nossa atitude? Nós nos preocupamos com com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas mais próximas? Aquilo que falamos vai refletir alguma coisa daquilo que acreditamos, daquilo que falamos que acreditamos? Eu já tive algumas experiências, irmãos, não tão boas, com algumas pessoas que se dizem pessoas que conhecem a Deus, né? Já tive algumas experiências não tão boas, tristes, inclusive, no trabalho, de pessoas que elas exerciam um trabalho de uma forma tão irregular, que era uma vergonha para aqueles que não tinham conhecimento nenhum de Deus. Então, eu vejo que assim, a minha visão, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas, voltando aqui para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, uma pessoa que é cristã, a pessoa tem que ser um exemplo no trabalho, tem que ser o melhor trabalhador, fazer um trabalho ali com... Porque, olha só, quem que é o dono de tudo? Quem que é o dono? Olha, Deus deu capacidade para aquela pessoa abrir aquela empresa. Às vezes eu fico pensando, irmãos, as pessoas fazem uma confusão terrível das coisas. Vamos supor, você está lá na empresa lá, e aí tem uma torneira vazando água. Torneira vazando água. Aí você vai lá e fecha a torneira. Aí a pessoa fala assim, isso aí não é eu que pago a conta mesmo? Isso aí. Olha o nível mas peraí, a água é um bem natural, não importa quem está pagando, é questão de educação, né, de bom senso. E se fosse você, entendeu? Você faria isso? Isso, irmãos, independente. Aí nós aí acabamos criando, eu vejo pessoas tem raiva do patrão, tem raiva do chefe, do dono da empresa, é como se fosse o inimigo dele, mas olha, já se viu uma coisa dessa. A nossa oração tem que ser assim: Senhor, abençoe aquela pessoa, dê inteligência para que ela possa administrar aqueles recursos de tal forma que ela possa ser bem-sucedida e que outras pessoas possam trabalhar ali, né, ganhar o seu pão de cada dia honestamente, né? Então é isso, meus irmãos, vai em acordo com aquilo que nós acreditamos. Pode avançar, irmãos? Aí nós vamos para o ponto 2, né? Zacarias no templo. O que aconteceu no templo? Como a gente leu aí, ele era sacerdote e ele foi convidado a entrar nesse templo, nesse dia, não é? Para fazer ali a oração no templo. Os irmãos podem avançar, por favor. Aí foi um ano diferente para Zacarias. Ele estava em Jerusalém e recebeu uma honra muito especial, que geralmente acontecia apenas uma vez na vida de um sacerdote. Uma vez só na vida acontecia isso. Ele foi escolhido para oferecer sozinho um incenso no santuário. Isso está em Lucas 1, 18 a 19. 18 e 9. Pode avançar, irmão Diogo, por favor, irmãos? Incenso. O que era incenso? Era uma resina aromática queimada para produzir fumaça perfumada, frequentemente usada em cerimônias religiosas, e como símbolo de adoração e oração. Era usado no tabernáculo e no templo em Israel, simbolizando as orações que subiam a Deus. E aí, naquele momento, naquele tempo, ele estava sozinho ali e fazia essas orações. Pode avançar, irmãos? Como foi feito o anúncio do nascimento de João Batista? Bom, ele estava lá, em oração, né, sozinho naquele templo, representando muita gente. E aí, pode avançar, irmãos? Olha o que aconteceu. E naquele exato momento, Deus mandou um anjo Gabriel comunicar a Zacarias que lhe seria pai. Isabel ficaria grávida. Podemos imaginar o medo de Zacarias,
sozinho, quando o anjo apareceu ao lado dele no altar. Agora, a história que nós estamos vendo, aconteceu, mas eu vou perguntar aos irmãos e às irmãs aqui. Se você estivesse no lugar de Zacarias, você faria diferente? Pare e pense. Vamos lá, irmãos. Vamos materializar isso. Desligue os seus, os seus neurônios aí, que estão aí preocupados com o que vai fazer em casa agora, depois do almoço. Desligue tudo e pare por um momento. Desligue tudo. Imagina você lá no templo, em oração, só você. Do seu lado chega um ser sobrenatural, Nicole. Um anjo. Um ser de outra dimensão. E você lá orando. E engraçado é que você já tinha pedido isso a Deus lá atrás, só que naquele momento de tensão, né, você esquece das coisas. E aí, meus irmãos, esse camarada estava lá dentro, aí chegou um anjo, irmãos. E o anjo falou que ele seria pai. Aí ele questionou o anjo, falou, mas, ô anjo, a minha mulher já há mais de 80 anos, né? E ela é estéril. Como é que vai ser isso, né? Talvez, irmãos, o humano, irmãos, nós humanos, nós temos medo, irmãos. Nós somos medrosos, é natural, é uma característica que o ser humano tem do diferente, daquilo que nós não conhecemos, né? Nós temos medo até daquilo que nós pensamos. Lembra que nós falamos aqui há tempos passados sobre ansiedade? Que falamos que 70%, isso estudiosos dizem, tá? 70% daquelas coisas que nos deixam ansiosos nunca irão acontecer. Só está na nossa cabeça. Agora você imagina uma pessoa chegar, um anjo, fala, olha, você vai ser pai. E aí Zacarias, ele não acreditou. Pode avançar, irmãos? Qual foi a reação de Zacarias e como foi que ele foi punido por isso, irmãos? Olha só, Zacarias, qual que era a característica dele? Ele era um homem justo, né? Ele e a esposa dele. E também irrepreensível, não errava, quase não errava, irmãos. Zacarias quase não errava. Só que nesse dia, por medo do desconhecido, né? Olha, o anjo, irmãos, só para relembrar a memória dos irmãos, o anjo, ele está em outro patamar, né? Os irmãos já lembram daquele personagem chamado Daniel? Quem lembra do Daniel? Levante a mão. O que aconteceu com o Daniel? Daniel estava lá também orando, né? Ele chegou um anjo e Daniel praticamente desmaiou, né, na presença do anjo. Porque, meus irmãos, isso é outra dimensão, né? E vamos falar não foi fácil também para Zacarias, né? Vamos condenar Zacarias, porque o homem faltou fé para Zacarias. Não, irmãos. Vamos se colocar no lugar de Zacarias. É uma outra dimensão ali. Ele falou, não posso acreditar nisso. Pode avançar, irmãos, por favor? Pode avançar, por gentileza. Bom, ele deve ter pensado, mas como? Eu já sou velho e a minha mulher avançada disso também já era pessoa idosa, como nós lemos aqui em Lucas 1,18. Está aqui, ó. E disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Foram lógicas a dúvida e o questionamento de Zacarias. Coloque-se no lugar dele, como eu disse. Entretanto, por causa da sua incredulidade, o anjo disse a ele, ficará mudo, né? Que ele ficaria mudo até o nascimento do bebê. A pessoa, Tiago, você foi lá no templo, em oração, e o anjo chega para o Tiago, Tiago, é o seguinte, Tiago lá com seus 80, né? A Daiane também uns 80 e poucos anos, ó, você vai ter um filho. Aí o Tiagão questionou, falou, ô anjo, não dá, pô, tiozinho já, não tem como, entendeu? Aí por esse motivo, né, por essa desobediência, o castigo dele foi ficar mudo até que a criança nascesse. Mas o interessante, meus irmãos,
é entender que as pessoas que estavam fora do templo, isso demorou muito ali, fora do comum que os sacerdotes permaneciam no templo. E aí essa permanência de Zacarias causou um certo medo entre os outros. Imagina, as pessoas lá fora, entrava só o sacerdote lá. E ele demorou para sair, por conta desse encontro espetacular com o anjo, né, registrado aqui em Lucas. E ele saiu, meus irmãos, o pessoal, o que aconteceu e tal, e eu não posso falar, não podia falar. Olha a situação, irmãos. Aquela expectativa, né, irmã Miriam, de saber o que aconteceu, porque ficou mais tempo lá do que o necessário, e aquela euforia, e aquela ansiedade. Imagina a ansiedade daquelas pessoas mais próximas ali, de querer ouvir de Zacarias o que aconteceu lá dentro, por que demorou. E Zacarias sai, meus irmãos, sem dizer uma palavra. Que dureza. E Nicole, que dureza, hein, Nicole? Se a Nicole estivesse lá fora, lá na porta, esperando Zacarias, ou o Tiago, ou os irmãos, ou eu, qualquer um dos irmãos aqui, agora o Zacarias vai falar, mas ficou muito tempo, o que Deus falou para o Zacarias, o que Deus não falou, e Zacarias, não sai nada aqui da minha boca, eu não posso falar. Que interessante, irmãos. E nós sabemos que Deus ele faz algumas coisas que não compreendemos naquele momento, mas passando o tempo, a gente passa a compreender. Pode avançar, irmãos, por favor? O bebê que ia nascer seria bem diferente dos outros. Presta atenção, o bebê que iria nascer seria bem diferente dos outros. O nascimento dessa criança fazia parte de um plano de Deus para a nação de Israel e também para o mundo inteiro. João seria o elo de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele seria o arauto do Messias, está lá em Lucas 1, 17. Irá diante dele o espírito de poder de Elias para converter os corações dos pais, dos filhos rebeldes à prudência dos justos, como o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pode avançar, irmãos, por gentileza. Que surpresa para o povo quando Zacarias saiu do mudo do templo. O povo percebeu que algo sobrenatural havia acontecido lá dentro. Pode avançar? E aí, irmãos, a felicidade de Isabel e Zacarias. O que aconteceu com essa mulher, né? Pode avançar, meus irmãos? Isabel ficou em casa ansiosa para saber o que tinha acontecido com Zacarias no templo. Como ela deve ter ficado surpresa quando seu marido chegou em casa. Ele não podia falar nada. Já pensou, irmã Cris? O Sérgio foi lá na igreja, lá, num dia específico, chega lá, o Sérgio não está falando mais, né, sem voz. Né? Mas logo ficou alegre quando as palavras do anjo se cumpriram e ficou grávida. Né? Isabel, talvez não, ela foi mais prudente que Zacarias. Ela acreditou naquilo que o anjo falou para ela. Da mesma forma, Maria, a mãe de Jesus, né? O que o anjo falou para ela, né? Como eu falei para os irmãos, só para voltar a esse ponto, irmãos, que é muito importante, que existia muita gente naquele tempo de Maria e de Isabel, mas uma civilização inteira. E aí o anjo chega para Maria e diz assim, ó, bendita és tu entre as mulheres. Você já imaginou? A oportunidade única que Maria teve de poder gerar o Filho de Deus, Jesus, e também Isabel, né, a sua prima, teve a grande oportunidade de gerar João Batista, que foi o precursor de toda essa trajetória do grande rei, que é o nosso Senhor e Salvador. Pode avançar, meus irmãos, por favor? Aplicação. Olha só, é uma grande responsabilidade e um tremendo desafio ser pai ou mãe. Como precisamos da sabedoria de Deus para educar e criar os filhos na atualidade. Vejam bem, a criança nem havia nascido ainda, né? Mas esses pais, Zacarias e Isabel, eles tinham algo ali que chamou a atenção de Deus para poder nascer João Batista naquele lar, naquela família. Né?
A Bíblia diz que nós vemos que eram pessoas justas em todos os aspectos, né? E eram pessoas irrepreensíveis. Quase não tinha erro ali, irmãos. Quase não tinha erro. E isso fez toda a diferença para que João Batista nascesse naquele lar com essas características. Pode avançar, meus irmãos? E aí, nós partimos para esse ponto, o nascimento de João. Pode avançar, por favor? Todos se alegraram pelo nascimento da criança. Os parentes e amigos queriam dar-lhe o nome do seu pai e ficaram surpresos quando Isabel declarou enfaticamente que ele seria chamado João. Não havia ninguém na família com tal nome. Olha só. Vamos recordar um pouco aqui dos pais que estão aqui. A escolha dos vossos filhos teve alguma influência de parente ou vocês mesmos escolheram? Você também? Foi a sua mãe, está vendo? A hora que eu estou falando, a família, irmãos, a família tem influência ali, dão sugestões, né? Mas cabe ali os pais, né? Catarem ou não. E aqui nós tivemos um dilema aqui, nessa questão também. As pessoas foram para dar o nome, geralmente chamavam o nome do pai, olha, Zacarias Júnior, por exemplo, né? Mas Isabel, né? Por que Isabel já foi enfática e falou, não vai ser João? Os irmãos lembram por quê? Não, lá atrás o anjo falou para ela. Vai ser, vai a criança. Isso, e ela extremamente obediente, uma pessoa justa, irrepreensível, que não errava quase. A gente fica até pensando, né? Será que era ser humano mesmo? Porque não errasse, a gente erra tanto, né, irmãos? Sim. A irmã Miriam falou um negócio importante. Presta atenção, irmãos, é que às vezes a gente faz a leitura e não entra no detalhe da leitura. A irmã falou muito bem. Ela já era de idade avançada, né? Você imagina há quanto tempo esperando por isso? Ela poderia chegar e falar no bairro inteiro, estou grávida agora e tal. Olha, existe um negócio chamado sigilosidade, que é muito falado em empresas hoje. Guardar segredo. O que a gente aprende com isso, com Isabel, irmãos? Muitas vezes, quando alguém falar alguma coisa para você, uma oração, um pedido, dividir com você ali um segredo dela. Não fale a ninguém, irmão, seja prudente, use a sigilosidade. Olha o exemplo de Isabel, irmãos. Ela tinha todas as ferramentas para sair divulgando aquele negócio tão importante, mas não era o momento ainda. Meses demorou para ela poder divulgar isso. Então, o que precisamos aprender com essa mulher? O respeito, o zelo, o cuidado, a prudência, a obediência, não é? Para que nós possamos ser bem-sucedidos. Porque a pessoa confiou a nós aquela informação, aquele pedido, dividir aquela dor. Então, seja prudente, sejamos prudentes com isso, né? Cautelosos, né? Para que Deus seja glorificado através disso. E Deus foi glorificado aqui através da vida dessa mulher. Tanto é que, passado mais de 2000 anos, estamos aqui num domingo de manhã falando dessa pessoa, que foi uma pessoa que nos deixou exemplo, e que esse exemplo pode ser seguido por nós. Amém, irmãos? Prudência, zelo, cuidado, obediência, sigilosidade. Mantenha isso. Às vezes, irmãos, nós queremos contar e Deus não permita que eu faça isso. Talvez, meus irmãos, hoje a comunicação de uma forma errônea tem causado muitas coisas erradas. Às vezes uma forma de falar, a forma de interpretar, a forma de ouvir, de entender. Então, temos que ter cuidado com essas coisas, que são seres humanos, igual a nós. Precisamos ter
esse zelo, esse cuidado, como teve Isabel. Pode avançar, meus irmãos, por favor. Por fim, perguntaram a Zacarias, qual deveria ser o nome do menino? Olha só, tinha aquela expectativa, né, das famílias, de falar, olha, Zacarias Júnior, ou sei lá, qualquer outro nome, mas não. E aí perguntaram a Zacarias. Lembre-se que, até esse momento, ele estava mudo. A criança acabara de nascer, né? Por fim, perguntaram a Zacarias, qual deveria ser o nome do menino? E ele, por estar mudo, pegou uma tabinha ali, ó, e escreveu, João é o seu nome. Está lá em Lucas 1, 63 e 64. Vamos ler lá, irmãos, para a gente poder comprovar na Bíblia. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Ou seja, aquilo que a esposa dele falou, se cumpriu. Ou seja, João é o nome da criança. E logo, presta atenção, depois que ele fez isso, logo a boca se abriu e a língua se soltou e falava, louvando a Deus. Amém, irmãos? Olha que magnífico isso, né? Pode avançar, meus irmãos, por favor. E o que significa este nome João? Pode avançar, irmãos, por favor. O nome João significa Deus teve misericórdia. E realmente Deus teve misericórdia de Zacarias e Isabel. Assim como do mundo inteiro, ao enviar João para preparar o caminho do Salvador do mundo. Imagina o privilégio, meus irmãos, de poder ser o precursor, de ser aquele que iria anunciar a vinda do grande rei, não é? E ele, meu irmão, teve a honra de batizar, não é, o nosso Salvador. Pode avançar, irmãos, por favor. Aplicação. O que virá a ser, pois, este menino? Uma pergunta. Essa pergunta é comum aos pais, né? Mas precisamos aprender que os filhos são empréstimo do Senhor. E Ele tem um plano para a vida deles. Procuremos descobrir qual é. E não forçar os nossos planos sobre os nossos filhos. O que esse ensinamento traz? É que, muitas vezes, meus irmãos, aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós somos, ou queremos fazer, nós queremos que os nossos filhos façam também algumas coisas, né? Por exemplo, é muito comum da pessoa falar assim, olha, eu não gosto de direito, mas meu pai quer que eu faça advocacia, eu não gosto, porque o pai talvez é advogado, né? E o pai quer que o filho faça, né? Os planos, às vezes, dos filhos são diferentes dos planos dos pais, né? O que nós queremos é que os nossos filhos sejam pessoas tementes a Deus, sejam pessoas que respeitem a Deus, que os seus atos possam ser atos para que abençoe outras pessoas, que sejam pessoas honestas, né? Que sejam exemplos na sociedade, que sejam pessoas de boa índole, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo como pais, ensiná-los para que eles possam ser seres humanos até melhores que nós. Esse é o objetivo nosso como pais, né? Porque, irmãos, nós temos que ver exemplos de pessoas que, infelizmente, não são referências para nós, né? Não são referência pelas atitudes. A Bíblia mesmo diz, né? Pelos frutos conhecereis, né? E a gente vê que pessoas com os frutos tão ruins aí, e aí as pessoas ficam lá falando dessas pessoas, né? E nós precisamos dar bons exemplos, né? Com a nossa educação aos nossos filhos, de tal forma que eles possam lembrar. Porque nós não podemos ser totalmente responsáveis pelaquilo que eles fazem que não é correto. Agora, uma coisa é certa, é muito comum você ver algumas pessoas que, às vezes, na trajetória de vida, ocorre alguns deslizes, algumas quedas, que isso é comum, e a pessoa tem a habilidade de falar assim, olha, eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui, mas meu pai e minha mãe ensinou certo. O meu pai e minha mãe me ensinou certo. E eu
acabei não acatando isso que meu pai e minha mãe ensinou. Mas eu fui ensinado. E o que nós precisamos fazer é assumir esse papel de educadores dos nossos filhos. Não deixar para a escola, não deixar para o vizinho, não deixar para a igreja. A igreja não tem essa finalidade. É nós que temos que educar, é nós que temos que ensinar, é nós que temos que corrigir, é nós que temos que fazer isso, né? Porque esse casal, eles tiveram ali, antes dessa criança nascer, já tinha essas características, né? E precisamos ter isso, mesmo diante de uma sociedade tão rude, né? Tão sem perspectiva. Precisamos manter esse padrão das coisas de Deus em nossos lares. Pode avançar, meus irmãos, por favor. O cântico de Zacarias, a alegria de Zacarias. Pode avançar, por favor. Que alegria para Zacarias poder falar após meses de silêncio. Ele, cheio do Espírito, ofereceu um cântico de louvor ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Pode avançar, irmãos? Durante o mês de gravidez de Isabel, Zacarias teve um tempo para meditar sobre as palavras do anjo e pesquisar nas Escrituras. Logo depois do ocorrido. Lembre-se que nesse momento ele estava sem poder falar, né? Então ele teve um tempo para meditar e pesquisar nas Escrituras, e alegria em ver algumas profecias sendo cumpridas com o nascimento do seu filho. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho. Ou seja, João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, ele veio para preparar o caminho. Está em Lucas 1,76. Pode avançar, irmãos, por favor. Aplicação, meus irmãos. Que exemplo de vida estamos deixando para os nossos filhos, não é? Você utiliza tempo para ensinar as verdades bíblicas para o seu filho, para os nossos filhos? Será que nós deixamos ali um tempinho para poder ensinar, falar, né, sobre as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas? Como eu falei desde o início, meus irmãos, Deus não pode ser só ali no domingo, ali na escola dominical, não só dos nossos avós, dos mais antigos, e sim, Deus é um Deus em todo o tempo, para todas as idades, em todas as épocas, porque esse é o nosso tempo agora, 2025, é o tempo que a gente estamos aqui, de pessoas que professa esse Deus da Bíblia, Deus das Escrituras, entende a história revelada através dos tempos, entende que o Salvador veio para resgatar o ser humano, aqueles que querem ser resgatados, porque por mais que nós, eu creio que cada irmão, cada irmã, isso é comum, tá, irmãos, entre nós, é natural, nós humanos, nós nos entristecemos quando nós fazemos o convite a alguém, né, ao falar alguém da nossa família para vir à igreja, ou a gente falar alguma coisa relacionada às coisas de Deus, e a pessoa não dá muito crédito, a gente fica triste mesmo, isso é natural. A gente, como pode, a pessoa vê o exemplo de quem é, como é, o que Deus fez, as atitudes, né, e a gente vê que a pessoa não quer. Porque, irmãos, esse acreditar em Deus, nas coisas de Deus, acreditar em Cristo, ele é um ato voluntário de fé. Ninguém é obrigado. Eu sempre falo às pessoas, e eu estava falando com uma pessoa esse dia no trabalho, até olho para ele, o nome dele é Kleber. Eu falei: Kleber, Deus dá oportunidade a todos. E Deus, Ele não muda, cara. Deus nós precisamos de Deus. Essas pessoas que estão aí, irmãos, em evidência, pessoas com alto grau, talvez financeiro, enfim, tudo isso passa, tudo passará. Mas, se nós acreditarmos nesse mistério que é as promessas de Deus, nós teremos, como diz aqui na oração, alguém orou aqui, foi o irmão Helder, esperança. A esperança é no amanhã.
a esperança da eternidade dada por Cristo. E essa família, irmãos, que nós estamos aqui falando deles, Zacarias e Isabel, devemos aprender com eles, né? A sermos pessoas justas, né? Em todos os aspectos. Quando fala justa, é em tudo, irmãos, tentar ser justo na nossa vida, no dia a dia. E também pessoas irrepreensíveis, pessoas que erram menos, né? E o que vai fazer isso? Esse compromisso com as coisas de Deus é trazer Deus para o centro da sua vida em todos os momentos, mesmo nas turbulências, mesmo nas dificuldades. Precisamos ter isso, guardar isso, para que possamos ensinar essas coisas nos nossos lares, né? Ensinar, mesmo que às vezes, diante da correria da vida, irmão, que de fato está corrido, a gente não consegue, por mais que cada um de nós, eu sempre digo essa frase, por mais que cada um de nós sejamos pessoas que planejem, pessoas ali que conseguem, a gente não consegue executar aquilo que nós planejamos hoje. Eu não sei que mistério é hoje, que mistério está hoje do tempo, está um pouquinho mais curto. Por mais que você tente fazer as coisas para que, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e às vezes, durante o dia, não consegue fazer aquilo que você planejou fazer por conta dessa velocidade aí. Mas o que precisamos é sempre guardar esses ensinamentos, irmãos, da Bíblia Sagrada. Sempre ter isso em mente, para que possamos ser pessoas bem-sucedidas e podemos ensinar, não só aos nossos filhos, mas outras pessoas, o que Zacarias e Isabel tinham, eles eram pessoas como nós, pessoas que tinham os mesmos sentimentos, mas eles eram pessoas que conseguiam estar à frente do seu tempo, baseado naqueles ensinamentos de Deus, que Deus tinha para com o seu povo. Lembre-se por que eles são bem diferenciados? Porque Jesus não havia vindo ainda. Eles acreditavam nas coisas de Deus pelos profetas antigos, porque ainda não estava, João não tinha nascido, na verdade, Jesus também não, né? Então, eles tinham lá uma fé fortalecida, numa fé formidável. Porque, agora, para nós hoje, olha só, eles não tinham assim um Novo Testamento como nós temos hoje, né? Tinha já o Velho Testamento, sim, né? E eles não tinham. E mesmo assim, demonstraram ali para nós algo assim espetacular que nós estamos falando aos irmãos nessa manhã. Agora, e hoje nós temos, né, irmãos, tantos textos, né? E aí, o que acontece? Acontece comigo, com os irmãos. Muitas vezes, a preguiça nos assola a ler. Pega nós ali e não permite que nós podemos extrair desse livro, coisas tão preciosas, né? Que vai nos fortificar, né, Alenita? Nos fazer nós ficarmos mais fortes, mais firmes naquilo que acreditamos, né? A gente pega, por exemplo, vou pegar um texto aqui, deixa eu pegar um texto aqui para os irmãos aqui, olha só que interessante, deixa eu pegar um texto, um texto aqui em João capítulo 1, versículo 14, olha o que esse texto diz, olha. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando a gente lê um texto desse, meus irmãos, esse texto tem que mover os nossos corações, a ponto da gente entender, olha, mas espera aí. E o Verbo se fez carne, ou seja, esse precursor João Batista estava já lá anunciando, não é, que esse Verbo, Jesus, ele materializou Deus ali para o ser humano. Aí o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então esses textos, eles têm que mexer com a nossa mente de tal forma, Jesus, ele é real. Jesus, ele veio aqui nessa terra. Jesus, ele trouxe Deus aqui nessa terra com a sua sabedoria, a sua capacidade de unir as pessoas, não é? É isso que nós temos que notar. Mas isso, meus irmãos,
nós não iremos ver nas novelas da Globo. Nós não iremos ver nesses videozinhos de TikTok que os jovens vê. Precisamos ter um tempo para ler e falar: Deus, nos dê capacidade para entender esse texto e que o Senhor possa nos dar fé para compreender esses ensinamentos, para que esses ensinamentos de Deus possa ficar na mente dos nossos filhos, netos, para dar continuidade às coisas de Deus, porque, meus irmãos, é no mundo inteiro que Deus é falado, no mundo inteiro que Deus ele é ali, e aí a gente só, muitas vezes, antes de passar a palavra para a Jéssica, muitas vezes, meus irmãos, Tiago, Jesus aqui, Tiago hoje é meu porta-voz aí, e muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas se lembrando de Deus e fica ali comovido, só naquele momento, né, irmãos? E a gente vê, olhando para as pessoas e fica pensando: Senhor, será que Deus está só nesse momento aí? E igual, eu vi uma foto essa semana que eu fiquei pensando, irmãos: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador sem nenhum... Mas eu fiquei vendo uma foto, fui lá, internet é fogo, irmãos, esse negócio de internet é terrível. Aí estava lá no funeral do Papa Francisco, lá em Roma. Então, na foto estava lá a senhora, esposa do presidente, o presidente, a esposa do presidente, a Janja, estava o presidente do Senado, né, o senhor Alcolumbre, o presidente do Senado, do Congresso, o senhor Hugo Mota, Renan Calheiros, não sei se irmãos falar nesse cidadão, Renan Calheiros. Eu fiquei pensando assim, e tudo lá, né, Deus, tal, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é difícil. Umas pessoas que não tenho o que falar, irmãos, pessoas assim que não vou nem falar porque é triste, é muito triste. Pode falar, irmã Jéssica, por favor. Irmã, eu estava lembrando de uma aula de batismo do pastor Pedro. Uma vez ele falou assim para nós, que anjo não tem misericórdia. E aí eu estava lendo, né, essa aula e eu comecei a fazer um paralelo, né? Zacarias duvidou e o anjo falou: então você vai ficar mudo porque você duvidou. Mas lá atrás, quando Deus, o próprio Senhor falou para Abraão: você vai ter um filho daqui no tempo certo. Sara riu, e ainda falou que não riu, ainda mentiu ainda. Qual foi a punição que Deus deu para ela? Não teve nenhuma punição. A misericórdia de Deus. O anjo não tem misericórdia. E aí também lembrei de Moisés. Moisés não duvidou do poder de Deus, mas ele duvidou de si mesmo. Né? Ele falou: não, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou libertar? Eu não sei falar, não consigo falar. Manda outra pessoa. Deus só se irou na quarta vez que ele falou. Né? Então, olha a diferença na misericórdia de Deus e o tratamento do anjo. Né? É verdade, a irmã Jéssica, certamente alguém na igreja fará algum estudo sobre o anjo. Ele não tem misericórdia, irmãos, o anjo. Pode ser quem for, tá? Daniel, um homem acima do seu tempo, um homem de oração, ele praticamente desmaiou na frente do anjo. E um outro fato também interessante, alguém lembra? Porque assim, irmãos, tem fato na Bíblia, vou deixar bem claro para os irmãos, tem fato na Bíblia que ele aconteceu uma vez só, irmãos. Presta atenção uma coisa. Deus é o Deus do impossível em todo o tempo. Mas Deus, Ele não vai fazer o que o irmão ou o Valdir, nós não somos nada, irmãos. Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, Ele vai usar quem Ele quer, no momento que Ele quer, no tempo que Ele quiser. Quem já leu aqui, a irmã Jéssica, para dar uma reforçada no que a irmã Jéssica falou, quem já leu aqui sobre a história de Balaão? Quem já leu aqui, Balaão? Esse Balaão, Deus pediu para ele ir para um lugar e ele foi para outro, totalmente. E aí no caminho, irmãos, o que ele fez? A jumenta derrubou ele. E ele ficou bravo com a jumenta, bateu na jumenta. Ele espancou a jumenta. A jumenta falou: Balaão, presta atenção, a jumenta falou, irmãos.
A jumenta falou com ele. Ele falou, mas Balaão, meu amigo, há quanto tempo eu te levo para cima e para baixo? Eu nunca fiz nada para você, você me bateu, ô Balaão. E o que foi falado para Balaão? Que se ela não tivesse derrubado Balaão, o anjo estava à frente para decepar Balaão, para matar Balaão. Perfeitamente, irmão, 3 vezes. Irmãos, o que a irmã falou é verdade. Irmãos, porque Deus deu a nós humanos, pecadores e miseráveis, a oportunidade de falar desse grande amor para outro ser humano miserável igual a nós. Porque nós humanos, nós temos sensibilidade, nós temos compaixão, por mais que pega ser humano que não tem nada de compaixão, outros têm, irmãos, paciência de falar de novo. Você vai lá como o irmão Vanso, eu e o irmão Vanso, várias vezes entregamos um folheto, o cara pega o folheto assim, joga no chão, desrespeito. Ele vai lá e fala, quer saber de crente? Vai fora daqui, rapaz, joga água, não sei o quê. Então, e você vai lá de novo, com aquele jeito peculiar de dar oportunidade. Porque o anjo, irmãos, é sim ou não. Você quer, não quer, inferno. E nós não, o ser humano tem a compaixão de ensinar. Quantas vezes você fala para um parente seu, olha, não tem lá o coral da igreja, vamos lá cantar, vai ter eu vou lá sim, não sei, não vem nada, e você vai lá, a pessoa despreza, desfaz do convite, aí você vai lá e convida de novo. O anjo não faria isso. O anjo é sim ou não. Não tem misericórdia, irmãos. E para isso, irmãos, a gente tem que entender também que a gente gosta muito daquele texto, né? Nós sabemos de cor. É magnífico esse texto, em João 3,16, né? Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, mas Deus é amor. E Deus é amor mesmo. Deus é amor. E nós acreditamos nisso, irmãos. Deus é amor. Mas Deus também, Ele é justiça. Presta atenção no que eu falo para você. Guarde isso, irmãos. Nós lemos João 3,16, que Deus, Ele é amor. E Deus é justiça. Agora, pense em todas as pessoas que você... Por um minuto, pense em todas as pessoas que você conhece. Sendo seu parente, amigo ou colega de trabalho. Pense nisso. Que eu estou pensando agora em várias pessoas. Meu pai, que a gente fala, o amor de Deus fala, a esperança da vida eterna, e todas as outras pessoas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você vai para João 3,36. 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. Quem crê em Jesus tem a vida. Mas quem não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Acabou o amor, irmãos, para aqueles que rejeitam a Cristo. Não haverá amor, porque rejeitou o Salvador. Esse precursor que João falou dele, ele é amor, gratuitamente. Mas a pessoa não quer. A pessoa não quer receber esse amor. Então João diz claramente, olha, eu vou até ler para os irmãos que eu falei aqui de cor, mas olha, aquele que crê, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, não haverá misericórdia, porque houve a rejeição. A pessoa deu, não quer, porque a grandeza de Deus está em nós acreditar voluntariamente nesse grande Rei, no Redentor. Irmã Mira, por favor, Tiago, passe para a irmã Mira. Pode falar, irmã Mira, por gentileza? Para a gente irmos para os caminhos já, finalizar. Bom dia, irmãos. É como o irmão falou, né? Deus ordenava os discípulos ali que fosse levar a mensagem, e aqueles que não aceitassem, batesse o pé sobre o pó ali e deixasse, né? E continua a mesma coisa. Não é porque todos estamos numa igreja que estamos verdadeiramente servindo, né? Obedecendo e fazendo aquilo que agrada a Deus. Estamos na igreja, mas quanto nós não estamos desagradando a Deus, mesmo sem falar, eu não respondo, eu não falo isso, não falo aquilo, mas no oculto está fazendo coisas desagradáveis a Deus. E voltando à lição, sobre Zacarias ali, eu fiquei estudando a lição, quando eu estudava, falei, olha, quem veio falar com ele? Né? Falou com ele, o mesmo que falou com Maria, o mesmo que falou com Daniel, sim, o mesmo anjo Gabriel, né? E lendo mais sobre, como eu comentei, que ela ficou 5 meses oculto,
sem comentar na gestação. A turma ia falar, nossa, essa idade, grávida, não sei o quê. Ia gerar aquelas polêmicas. Ela se ocultou durante aqueles 5 meses. E o próprio Zacarias, por duvidar, como o anjo calou a boca dele durante aquele tempo. Então, muitas vezes nós ficamos sem falar também, mas o que nós estamos fazendo em segredo, né, meu irmão, achando então obediência por isso, por aquilo, é melhor a repressão franca, na palavra de Deus fala, não é verdade, do que o amor encoberto. Muitas vezes as pessoas não falam nada, mas também não está certo. Então, melhor chamar o irmão ao lado, isso você não está certo. E muitas vezes tudo se cala, né? Tem tudo isso também. Obrigado, irmã Miriam, pelo seu comentário. Como falamos, o que fica de lição para nós, né, irmãos? A justiça, né, que era um casal justo, né, um casal temente a Deus, né, e um exemplo de Isabel. Né, naquele período, ela foi uma mulher extremamente prudente, foi uma mulher que ela manteve uma sigilosidade por meses, né, e ter uma informação ali privilegiada, de ter, esperando há tanto tempo, quase 80 anos, esperando por aquele momento, e aqueles meses ela se manteve ali com aquela sigilosidade que não era o tempo ainda de falar. E como falamos, só para relembrar os irmãos, quando alguém confia algo a você, mantenha essa sigilosidade, né? Esse respeito, essa coerência, essa forma amorosa, não de dissipar para todo mundo, e ficar ali para aguardar aquilo ali que Deus colocou em seu coração. Para avançar, irmãos, para finalizar, por favor, isso, podemos imaginar a alegria desse casal idoso com seu filho na velhice. João foi ensinado que nascera de uma forma milagrosa e que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele. João, em seu lar, observava a vida dos seus pais, o temor do Senhor, porque ambos eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos nesse tempo, né? Que podemos guardar aí Zacarias e Isabel, essas características para a nossa vida, para o nosso tempo, esses ensinamentos maravilhosos. E na próxima aula, pode avançar, irmãos, próxima aula, até a próxima aula, o irmão Wanderson estará com o tema Natanael, com os irmãos aí, que será uma grande bênção aí. Não falte, venham para poder estar aí, aprender mais desses personagens, a biografia desses grandes homens e mulheres de Deus do Novo Testamento. Deus abençoe os irmãos.